Vamos lá. Olha, metal de sacrifício é de extrema importância para sua prova. Porque quando pensamos em sacrifício, gente, o que é se sacrificar? Ah, nossa, alguém sacrificar é se colocar no lugar do outro e sofrer aquelas consequências. Justamente, acontece a mesma coisa na química. Mas quando pensamos em metais, gente, eles têm a tendência de doar elétrons, certo? Perder elétrons. Então, se eu falo metal de sacrifício, é porque aquele metal vai se sacrificar. E na perspectiva eletroquímica, esse metal vai fazer o quê? Vai se oxidar, beleza? Então, o metal de sacrifício é aquele metal que ele vai se oxidar no lugar do outro, ou seja, protegê-lo. Ele vai proteger outro metal e vai sofrer sua oxidação. Por conta de sofrer a oxidação, o que ele vai ter? Um potencial de redução menor. Por quê? Porque ele não tem como ter um potencial maior e se sacrificar. Ele tem que ter um potencial de redução menor de quem ele vai proteger. Então sempre é assim. O potencial de quem é de sacrifício é menor do potencial de quem é protegido. Fechou? Exemplo. Que metais podem ser utilizados para proteger o encanamento de cobre? Gente, se eu quero proteger o encanamento de cobre, o cobre ele tem que se manter reduzido. Então ele tem que ser maior potencial. Olha o cobre. O cobre tem um potencial mais 0,34. Então quem vai proteger? Quem vai proteger é quem tem potencial menor. Ou seja, zinco ou ferro. Qualquer um desses dois é válido. Você nunca vai usar prata, porque a prata iria oxidar o cobre. Ok? Falei. Isso acontece em polpas também de barcos, né? Algumas embarcações, onde aquela parte, aquele metal ali em específico, ele é feito para se sacrificar. Quando acontece a relação eletroquímica, ainda mais em águas salgadas, aquele metal específico ele vai se oxidar, protegendo os outros. O que acontece, por exemplo, também em latas de alumínio, de energético, refrigerantes e afins. A lata ela é de alumínio, mas a tampa da lata ela é de magnésio. Mas por quê? Porque o magnésio ele vai proteger o alumínio. Que quando o oxigênio incidir e falar eu quero oxidar alguém, o magnésio vai falar me oxide. Eu estou protegendo o alumínio. Beleza? Olha como é que fica enferrujado. Justamente apenas aquela peça vai enferrujar ao passar do tempo. Claro, enquanto ela ainda puder enferrujar, né? Por isso que essa peça ela é trocada ao longo do tempo, beleza? Questãozinha. A corrosão é um processo de oxirredução que ocorre em metais. Este problema é frequentemente observado em canalizações de água e lataria de automóveis. Inclusive, pessoal, automóveis temos a tinta, né, da pintura. Se alguma parte ali ela ficou arranhada, ela sofreu uma raspagem, um acidente, enfim, que não seja a parte de polímeros, né, que é plástico, que hoje em dia carro é muito mais plástico que tudo. A parte metálica em si, ela vai enferrujar, ok? Este problema é frequentemente observado em canalizações de água e lataria de automóveis. Em automóveis, por exemplo, a lataria, constituída de ferro, é oxidada facilmente quando exposta à maresia. Por que a maresia? Primeiro, o que é maresia? Maresia é aquela grande densidade de água, né? A densidade de vapor de água do ar, mas de água salgada, né? Simplesmente maresia acontece muito em litorais. Mas por quê? Porque quando eu tenho água salgada, eu tenho mais íons. E pelo fato de eu ter mais íons, os elétrons eles podem correr com uma facilidade. Pessoas que moram, por exemplo, ali à beira-mar, elas praticamente têm que envelopar geladeira, fogão, micro-ondas. Por quê? Porque a maresia ela vai enferrujar tudo aquilo com uma facilidade. Peças de computador também, enfim. A corrosão pode ser evitada pelo uso de revestimentos de proteção, como tintas, graxas ou alguns metais de sacrifício, tornando a lataria mais resistente ao processo oxidativo. A tabela a seguir apresenta as semi-reações e o potencial padrão para 5 metais. Inclusive, eu lembrei que eu não falei sobre ponte salina. Falando sobre sal agora, eu não falei. Acabando essa questão, volto lá para ponte salina.
Vamos lá. Tem ali o potencial de redução do magnésio, do zinco, do ferro, do estanho, do chumbo. Aí a questão vem, de acordo com os dados apresentados, conclui-se que os metais mais indicados para proteger o ferro. Pessoal, se eu quero proteger o ferro tem que se manter reduzido. Então, os metais que eu tenho que ter ele para proteger, eles vão se oxidar. Então, quem que se oxida? Quem tem menor potencial comparado com o ferro. Quem que tem menor potencial comparado com o ferro? Magnésio e zinco. Pronto. Se a sua tabela ela vier em ordem crescente, sempre são os acima de que eu quero proteger. Se eu quero proteger o chumbo, os dois mais próximos, ferro e estanho. Se eu quero proteger o zinco, magnésio. Se eu quero proteger o ferro, zinco e magnésio. Se eu quero proteger o estanho, ferro, zinco e magnésio. E assim vai, beleza? Então, se eu tenho o ferro e eu quero protegê-lo, eu vou usar quem? O zinco ou o magnésio. É isso, beleza? O zinco ou o magnésio. Sempre assim, tá bom? Na perspectiva de pilhas, eu já dei um ponto para vocês, mas só aproveitando aqui, para que serve a ponte salina? Ponte salina, o nome de estudo, é uma ponte que contém sal. O mais comum é ter iodeto de potássio. Rodrigo, mas por quê? Gente, a ponte salina em específico, ela serve para equilibrar o meu sistema, tá? Equilibrar o meu sistema. Porque lembra que este meu lado aqui do cobre, os seus íons positivos viram metal zero e os positivos viram metal zero? Esta solução vai ficar muito negativa ao longo do tempo. A solução. Enquanto do outro lado, lembra que eu estou virando zinco mais 2, virando zinco mais 2? Esta solução vai ficar muito positiva. E uma hora, essa discrepância de cargas na solução vai impedir o fluxo de elétrons de acontecer. Então, para que serve a ponte salina? Ela equilibra, ela fecha e equilibra o sistema. Porque o lado que fica mais positivo vai entrar aqui o íon negativo para interagir. O lado que fica mais negativo vai entrar aqui o íon positivo para interagir. Beleza? Então, para isso que serve a ponte salina. Fechar o sistema e proporcionar o equilíbrio ao meu sistema químico. Beleza? Uma das questões traz essa perspectiva teórica. Então, pilhas. Média tendência, que a espécie tende a sofrer redução, potencial de redução. Quanto maior for o potencial de redução, mais facilmente a espécie sofre redução. Já falei isso para vocês. Falei também. Exemplos de pilhas mais comuns, né? As nossas pilhas alcalinas. O termo alcalino é justamente porque a nossa pilha ela vem a partir de um metal alcalino ali, tudo bem? Outra coisa, até pegar aqui uma pilha, tô com uma pilha aqui na mesa. Cuidado, gente. Quando falamos pilha carregável, recarregável e afins, nossa, que até com um zinabre ao redor. Quando a gente fala sobre pilha, você nunca deve colocar uma pilha normal que ela não seja recarregável na tomada para recarregar, beleza? Rodrigo, mas por quê? A pilha recarregável é totalmente fechada, vedada, e o produto ele não escapa. Nas pilhas convencionais, o produto ele escapa. Tanto é que essa pilha aqui, por exemplo, ela tá com a parte mais achatada já, ó. Essa parte aqui tá mais achatada, tá vendo? Não consegui focar, talvez. Olha só. Essa parte aqui, ó. Tá mais achatada? Não é natural. Mas como, ó, se eu pego outras pilhas, ó, essa aqui tá com zinabre já ao redor. O que é zinabre? Em específico, essa camada espessa que é formada, ó. Em específico, quando a pilha ela forma isso, foca em mim agora. Quando a pilha ela forma isso e vem com essa parte mais achatada, é porque ela já chegou ao seu limite. Então essa pilha aqui, ela já não é mais tão propensa a ser utilizada novamente. Ok? Rodrigo, mas e aí? Eu já coloquei para carregar, ela carregou. Gente, mas o risco de explodir é alto. O risco de explodir é alto. Então o que você deve fazer? Descartar em local apropriado. Não joga no lixo. Por isso que elas estão aqui na mesa,
para eu lembrar de levar num centro de coleta, né? Tem até outros ali, em específico, pilhas, baterias e afins, tá? Falei... Tá, essas partes aqui, porque a primeira pilha foi idealizada por Alessandro Volta, por Space in Volts. Essa parte mais teórica não anda mais caindo com tanta frequência, tá? Inclusive, por exemplo, falando, nossa, pilha úmida. Ah, eu tenho uma pasta ali de dióxido de manganês e afins. Essa parte também não anda caindo com tanta frequência, beleza? Agora, isso aqui é enfatizando a pilha de Daniel. A pilha de Daniel é aquele esquema que fizemos anteriormente, onde eu tenho o quê? Duas soluções. Vou ter o metal, que é o meu eletrodo que vai permitir o meu fluxo de elétrons, mergulhado nas suas respectivas soluções. Este exemplo, por exemplo, do zinco e do cobre, eu já falei com vocês. Onde? Cobre. Quanto que é o potencial do cobre? Mais 0,34. Então, ele vai reduzir. Se ele reduz, ele é o meu cátodo. Você pode lembrar que cátodo reduz, né? Consoante, consoante, ânodo oxida, vogal com vogal. Outra forma de você lembrar do crão, né? Cátodo reduz, ânodo oxida. Tive uma professora que ela falava muito do Roberto Carlos, que aí quem reduz é o cátodo. Ela também lembrava dessa forma. Eu já prefiro que vocês lembrem do macete do pão. Cátodo. Quem é o cátodo? Quem reduz? Quem vai reduzir? O cobre. Então, cobre mais 2, ganhando 2 elétrons, virando cobre 0. E o ânodo? O ânodo vai oxidar. Então, o zinco 0, zinco mais 2, virando zinco 0, virando zinco mais 2 elétrons. Fechou? Reação global também já fiz com vocês. Mas faltou uma representação. Que representação que faltou? Isso aqui é importante, mas para vestibular tradicional. Existe uma representação que é bem assim. Cobre mais 2, traço. Cobre 0, traço, traço. Zinco 0, traço. Zinco mais 2. Isso aqui é uma representação, por exemplo, quem reduz, quem oxida. Isso aqui é como se fosse separação. Ou alguns chamam até de ponte salina. É só uma representação, beleza? Diferença de potencial também já enfatizamos. Maior potencial menos o menor potencial. Neste caso da pilha de Daniel de cobre e zinco, o total vai dar quanto? 1,1 volt. Ou seja, se deu positivo, indica que é uma pilha, processo espontâneo. Se desse negativo, iria indicar que é um processo não espontâneo, ou seja, uma eletrólise. Beleza? Representação IUPAC aí para vocês. No caso da IUPAC, eu até inverti aqui, né? Inverti. Era para ser primeiro o ânodo e depois o cátodo. Então era para ser primeiro o zinco e depois cobre. Mas anos que eu não vejo essa representação cair em nenhuma questão, beleza? Ponte salina vai ter ali um gel impregnado por um sal. Ninguém fala gel, todo mundo fala só sal. Ela serve para manter a neutralidade elétrica das soluções, que é simplesmente fechar o nosso sistema, como eu comentei anteriormente. Fechou? Fio condutor também já expressei para vocês. O eletrodo ele vai transitar da onde? De quem oxida para quem reduz. Então é sempre de quem oxida para quem reduz. Falei. Questãozinha para encerrar a parte de pilhas. E aí vamos entrar na parte de eletrólise. Ó, observe a pilha galvânica. Zinco e níquel. Primeira coisa, quem tem maior potencial? Níquel. Se eu tenho maior potencial de níquel, o níquel vai reduzir. Se o níquel vai reduzir, vou colocar aqui, se o níquel vai reduzir, o zinco vai oxidar. Ok? Agora, levando-se em conta os potenciais padrão de redução dos eletrodos sob temperatura de 25 graus Celsius, são feitas as seguintes afirmações. Vamos lá. 1. Ao se fechar o circuito, haverá fluxo de elétrons do eletrodo de níquel para o de zinco. Se o zinco que oxida é de zinco para o de níquel. 1 errada. Se a 1 está errada, já não é A, já não é C e já não é E. Como as duas têm 2, a 2 está certa e então já daria 3. Mas, como aqui é para ensinar, né, só para táticas, vamos lá. 2. O eletrodo de níquel será o cátodo. Sim, porque o níquel está reduzindo, ele é o cátodo. Enquanto que o oxida é o ânodo. Então, certa.
3. Ao se fechar o circuito, o voltímetro deve acusar um valor aproximado de 0,5 volts. Como é que você calcula? O voltímetro, né, vai ser o maior menos o menor. O maior é menos 0,25 menos o menos 0,76. Menos com menos dá mais, fica menos 0,25 mais 0,76. Mais menos, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai ser positivo, afinal uma pilha, né? E vai dar quanto? 0,51 volts. A questão fala que vai dar aproximado de 0,5. Tá certo. Então a resposta é a letra D, 2 e 3. A 4 seria errada então, né? Mas vamos ver a 4. Os cátions da ponte salina migram para o recipiente contendo nitrato de zinco. Gente, o recipiente que tem nitrato de zinco, olha quem que está vindo aqui. É o ânion, não é o cátion, beleza? É o ânion da ponte salina. O cátion está indo para a parte que eu tenho nitrato de níquel. Fechou? E eu fiz as observações em específico para vocês no slide também de cada uma e tudo que está acontecendo. Beleza? Só avançar aqui e ver se está certinho. Certo, 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 certo. Falei. Pronto. 2 e 3 somente, ok? E próxima aula, vamos entrar em eletrólise. Cara, bom demais a eletrólise.